Oi pessoal, eu sou a Patrícia Fischer, nutricionista, aluna da pós-graduação de Nutrição Esportiva e Estética do Grupo Plenitude, coordenada pelo nutricionista Rodolfo Pérez. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o comer intuitivo, mas antes quero fazer umas perguntas para você, Nutri, refletir. Nutri, você só prescreve dieta para os seus pacientes ou você ensina eles a comer? Você olha para as questões comportamentais ou você só fica reavaliando, ajustando a dieta, reavaliando, pesando, medindo, reajustando a dieta? Nós temos que ter esse olhar diferenciado para o paciente por conta de todas essas questões comportamentais envolvidas no comer, para que ele possa ter uma mudança de hábitos para a vida e para que você seja a última ou o último nutricionista que ele procura. Nós precisamos promover essa mudança de hábitos para o resto da vida e não simplesmente ficar prescrevendo dieta. Então eu proponho essa reflexão para você a partir do comer intuitivo e perceba o quanto nós podemos ajudar o paciente de uma forma mais integral. O comer intuitivo é uma abordagem fundada por duas nutricionistas americanas que viram o paradoxo das dietas, aquele momento em que nunca se falou tanto em nutrição e saúde e dietas e práticas de dietas e estratégias diferentes, mas ao mesmo tempo a obesidade no mundo não diminuiu. Então elas desenvolveram essa abordagem com o intuito de resgatar a autonomia alimentar das pessoas e promover as pazes com a comida, fazer as pazes com a comida, sem dicotomizar a alimentação em certo e errado, proibido, permitido, porque elas viram que isso não estava funcionando. Então, o comer intuitivo é baseado em 10 princípios e o primeiro deles é rejeitar a mentalidade de dieta. O que é isso? É aquela pessoa que segue regras externas para comer, ou seja uma prescrição de um profissional, seja alguma coisa que ela viu na internet, que ela viu a blogueira falando. Então, o comer para ela é regido por regras externas. Então, o comer intuitivo rejeita isso, rejeita regras externas. E para quê? Para você resgatar a tua autonomia alimentar. E o segundo princípio é honrar a fome. Nós precisamos ensinar o paciente a resgatar aquela conexão com sinais internos de fome e saciedade. Porque ele se perdeu em meio a essas regras, essa mentalidade de dieta. Seguir regras externas faz com que nós percamos essa conexão com o sinal de fome. Então, nós precisamos ensinar o paciente a resgatar isso, sentir a fome e honrá-la da forma adequada. O terceiro princípio é fazer as pazes com a comida. O comer intuitivo fala sobre permissão incondicional para comer. O que é isso? Não é chutar o balde e sair comendo o que quiser sem critério nenhum, mas é entender que todos os alimentos podem fazer parte da nossa vida e que nós não podemos e não devemos demonizar os alimentos e dicotomizar a alimentação em certo e errado, permitido, proibido. Então, o comer intuitivo propõe isso, propõe fazer as pazes com a comida, rejeitando essa dicotomização da alimentação, fazendo o paciente entender que todos os alimentos podem fazer parte dentro de uma frequência e quantidade adequadas para cada caso. O quarto princípio é desafiar o policial alimentar. O que é isso? É aquela pessoa que tem a mentalidade de dieta e ao mesmo tempo na cabeça dela, ela tem como se fosse uma delegacia de polícia, um fiscal que fica ali olhando se ela está cumprindo ou não aquelas regras da mentalidade de dieta. Ou esse fiscal pode ser externo, podem ser amigos, família, aquelas pessoas que ficam sempre olhando se a pessoa está cumprindo aquelas regras. Então nós precisamos ensinar o paciente a reconhecer isso, reconhecer se ele tem essa delegacia na cabeça dele e rejeitar isso, ensinar ele que ninguém tá pedindo para que ele cumpra regras. Então ele precisa rejeitar isso e desafiar o policial alimentar. O quinto princípio é sentir a saciedade. Da mesma forma que a gente precisa ensinar o paciente a sentir a fome, nós precisamos ensinar ele também a parar quando estiver saciado. Então, sempre honrar a fome, comer quando estiver com fome e parar quando estiver saciado, por conta das regras que fazem a gente perder toda essa conexão. O sexto princípio é descobrir o fator de satisfação. Muito mais do que só se nutrir, comer também é um ato de prazer. Nós procuramos prazer na comida, então esse fator de satisfação envolve o prazer em comer.
Então, não simplesmente prescrever uma dieta com alimentos que você sabe que é bom para aquela pessoa, mas o que ela gosta de comer. Ensinar ela a comer o que ela gosta da forma adequada. Sabe aquela sensação de não era bem isso que eu queria ter comido? Então, às vezes a gente não tem esse controle quando a gente vai comer na casa de alguém, por exemplo, a gente come o que está disponível, mas a gente deve aprender a desenvolver isso, buscar o fator de satisfação na nossa rotina, o quanto tiver ao nosso alcance, honrar esse fator de satisfação também. O 7º princípio é lidar com as emoções sem usar a comida. Então, fazendo o paciente resgatar esses sinais de fome, nós também podemos ensinar ele a reconhecer quando ele está descontando essa fome de uma forma emocional e fazer com que ele atenda essas necessidades emocionais de outra forma, sem usar a comida. O 8º princípio é respeitar o corpo. Nós precisamos ensinar o paciente também a olhar para ele e entender as limitações dele e tentar buscar a melhor versão dele dentro das possibilidades e não ter alguém como um padrão de beleza, alguma comparação inatingível, e ensinar ele a respeitar as limitações e praticar também autocompaixão e autoaceitação. O 9º princípio é exercitar-se sentindo a diferença. O exercício deve fazer parte, é fundamental, mas ele não deve ser uma válvula de escape para uma compensação, ou uma coisa purgatória, ou uma coisa obrigatória. Nós precisamos buscar no exercício também o prazer e saúde, e não como uma forma de compensar algum exagero, ou compensar qualquer outra coisa. Nós precisamos exercitar-nos sentindo a diferença. O 10º princípio é honrar a saúde e praticar uma nutrição gentil. Tudo isso é uma nutrição gentil. Nós precisamos não ter uma abordagem tão impositiva e prescritiva. Nós precisamos acolher todas as questões que o paciente traz para a gente para praticar essa nutrição gentil, que é o comer intuitivo. E o comer intuitivo tem várias evidências de melhora de transtornos alimentares, como, por exemplo, compulsão alimentar, bulimia, também melhora de IMC, melhora da ansiedade, melhora da autoestima. Então, várias evidências comprovam as vantagens de se praticar o comer intuitivo. Mas nós não podemos simplesmente sair fazendo isso, praticar esses princípios com qualquer um. Nós precisamos olhar e avaliar criteriosamente o caso para entender em qual fase de mudança o paciente está e qual o princípio trabalhar com ele no mês. Não simplesmente trabalhar todos esses princípios de uma vez só. E eu proponho que seja, e eu peço que você reflita sobre isso também, que seja o objetivo final do nosso tratamento, do nosso acompanhamento com o paciente, né? Para ensinar ele a comer, ensinar todos esses princípios para que ele ande com as próprias pernas depois que nós fizermos nosso tratamento e nossa conduta. Então, eu tenho isso como um objetivo final, não só para tratamento de transtornos alimentares, que já tem evidências que melhoram, mas também para melhorar os hábitos de vida para sempre. Então, esse é o meu objetivo final com o meu paciente, ensinar ele a comer. E eu convido você também a fazer essa reflexão e, se quiser, se aprofundar um pouco mais, porque é muito legal de entender melhor sobre o comer intuitivo e entender como ele impacta na nossa vida. Muito obrigada e curta, comenta, compartilha com quem você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo. Obrigada!